Oi, boa tarde. Boa tarde, povo da última geração. Sim, nós somos a última geração desse século. Os sinais já estão aí, né? Só não vê quem não quer. Então, não há mais tempo para brincar com a nossa salvação. E quando eu falo de salvação, eu não estou me referindo à igreja, né? Às igrejas, porque o que vai garantir a nossa salvação não é uma pessoa estar dentro da igreja, porque a igreja não vai salvar ninguém. O que vai salvar uma pessoa, a alma, é a comunhão, é a vida que essa pessoa tem com Deus. É isso que vai nos levar à salvação, né? E a pessoa pode estar dentro da igreja 24 horas, pode até morar dentro da igreja. Mas se ela não tiver vida com Deus, se ela não tiver comunhão com Deus, então de nada vai adiantar, né? Mas o assunto hoje que eu vou falar é sobre isso, né? Sobre a pessoa está dentro da igreja, mas ela não está em comunhão com Deus, e muitas vezes a pessoa está se enganando. Ela sabe que ela está ali, ela sabe que ela não tem comunhão com Deus por causa da vida que ela leva lá fora da igreja. Então eu vou falar sobre isso, e isso tem tudo a ver com a vida dos maridos, das esposas que estão dentro da igreja, né, com as amantes. E eu resolvi fazer esse vídeo devido a muitas mensagens das esposas que eu escuto todos os dias. Todos os dias eu recebo a mensagem das esposas que estão do grupo de restauração de casamento. Eu ouço muito essas perguntas que fazem a mim quase todo dia. A maioria das esposas, elas me relatam que os seus maridos, quando abandonam a casa, vamos botar aí 70% das esposas, elas falam para mim que seus esposos, eles estão dentro da igreja, congregando com a amante, com a mulher estranha, né? Como eu falei no outro vídeo, que a amante, a OM, a Bíblia se refere a ela como uma mulher estranha. Então, muitas esposas, elas falam muito isso comigo, né? A obreira, como é que pode estar dentro da igreja? Meu marido depois saiu de casa, aí ele está frequentando a igreja com a OM. Olha, obreira, como é que pode? Estão dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus. Olha, meu marido, ele é conhecedor da palavra. Olha, e eles até foram consagrados lá na igreja. Eles até têm um trabalho dentro da igreja. Eles cuidam de pessoas. Então elas ficam nessa dúvida e ficam se perguntando, e perguntam para mim todo o tempo. Elas perguntam para mim se Deus ouve a oração do esposo dela e da mulher estranha que está na igreja. A maioria das esposas, os maridos estão dentro das igrejas com as suas mulheres estranhas, e as esposas, elas ficam nessa agonia, né? Porque a maioria das esposas do grupo, elas são cristãs, elas são evangélicas, de várias denominações de igrejas, e tem outras também que não frequentam a igreja, não são cristãs, mas estão buscando pela restauração do seu casamento. E muitas vezes elas veem essa cena: o marido vai embora de casa, aí se une com a mulher estranha, e daqui a pouquinho estão dentro da igreja. Se converteram, estão buscando a Deus, e as esposas, elas ficam nessa dúvida, e elas me perguntam: obreira,
Deus ouve a oração deles. É porque eles dizem que eles se batizaram. O meu marido se divorciou de mim e casou com a mulher lá da igreja, e a mulher falou que o pastor falou que ele tinha que se divorciar, que ele tinha para poder casar, e a mulher diz que a mulher estranha, né, falou pro meu marido que ele tinha que se divorciar de mim para poder se casar com ela, porque ela queria estar bem com Deus, porque ela tem que casar. Então fica essa dúvida. Para mim, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu só estou fazendo esse vídeo para mostrar para as esposas que não tem, Deus não ouve essa oração desse marido, dessa amante que está na igreja congregando, tomando conta de trabalhos dentro da igreja. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus não ouve e Deus não recebe esse culto, essa vida que eles têm com Deus. Então, a resposta, esposa, se seu marido está dentro da igreja, junto com a amante, congregando, como várias esposas já mandaram. Teve uma esposa que mandou uma foto para mim do marido e da amante, da mulher estranha, orando, os dois lá, congregando, se batizaram nas águas e se casaram. Então, a resposta para você, esposa, eu vou responder que não, Deus não ouve essa oração, Deus não recebe nada que é direcionado a Deus, Deus recebe. E eu vou responder aonde? Na Bíblia. Por isso que eu falo que eu amo a Bíblia. A Bíblia é que me direciona em tudo. A Bíblia me dá resposta para tudo. E toda a minha segurança está na Bíblia. A Bíblia para mim é minha bússola de vida. Tudo está na Bíblia. Então eu vou responder na Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus. Em Mateus 19, 9. O Senhor Jesus falando: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e se casar com outra, comete adultério. A Bíblia, é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Se alguém não concorda, não tem culpa, reclama com Deus. É a palavra dele. Ele diz que se o homem abandonar a esposa, que não seja por adultério da esposa, e casar com outra, se unir a outra mulher, comete adultério. E em outro versículo, lá em Apocalipse, e em outros versículos também, Deus fala que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Está escrito na palavra de Deus. Se Deus fala que os adúlteros não herdarão o reino do céu, como que Deus vai ouvir as orações desse casal de adúltero? Deus não ouve. A Bíblia fala que são palavras vazias. São palavras vazias. O que é palavras vazias? Não vai para lugar nenhum. Fica num vazio, fica num vácuo. Deus não ouve, Deus não recebe. Por que Deus não ouve? Por causa do pecado do adultério. Porque é a palavra dele. E a Bíblia diz que a palavra dele não volta atrás. E quando eu falo isso, quando Deus fala isso na palavra dele, que o homem que abandona a esposa, se abandonar a esposa e que não seja, se divorciar da esposa, que não seja por adultério da esposa, cometerá adultério, ele está falando também das mulheres. A mulher que abandonar seu marido, por qualquer motivo que seja, que não seja por causa de adultério e se envolver com outro homem, está também cometendo adultério. E Deus não ouve as orações dela.
Deus não ouve porque o pecado é o pecado que nos bloqueia a Deus. Quando nós estamos em pecado, o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Nós não temos que ter comunhão com Deus quando nós estamos em pecado. Então, essa pessoa que está no adultério, que está na igreja, congregando, indo ali, mostrando que casou, mas está em adultério. Deus não ouve a oração por causa do pecado. Para que nós venhamos ter comunhão com Deus, para que Ele venha receber nossas orações, quando a gente ora, quando a gente fala, para Deus receber, nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que abandonar e confessar o pecado. Você pode estar no pecado, mas quando você confessa esse pecado a Deus e você abandona o pecado, então Deus, você passa a ter ligação direta com Deus. Tem em outro versículo, que eu também não lembro agora, que eu leio, mas eu não consigo gravar os versículos, o capítulo. Mas tem um outro versículo que a Bíblia diz, esposa, presta bem atenção. A Bíblia diz que só pelo fato do homem maltratar a esposa, maltratar, a Bíblia diz que as orações dele ficam interrompidas. Ele aconselha os maridos a tratarem bem suas esposas para que as orações dele não fiquem interrompidas. Aí você para pensar, se as orações de um homem ficam interrompidas só pelo fato dele maltratar a esposa, imagina dele abandonando a esposa e ir para viver com outra mulher. O que é pior? O homem maltratar a esposa, fazer ignorâncias, grosserias, tratar mal, ou ele abandonar a amante, a esposa, para ir viver com a mulher estranha? Essa mulher estranha que o próprio Deus, lá em Provérbios, ele chega a aconselhar os homens a não se chegar nem perto dessa mulher. Então, como que Deus vai abençoar um casal que ele mesmo colocou ordens, que ele mesmo deu direção? E Deus não volta atrás na palavra dele. Lá em Apocalipse, Deus fala dos 10 mandamentos e um dos mandamentos é não adulterarás. Deus fala, é um dos mandamentos. E você sabia que no grande julgamento, no grande dia do julgamento, as leis que vão ser abertas, nós vamos ser julgados pelos 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos que Deus deixou para que a gente não praticasse. Nós vamos ser julgados pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi o próprio Deus. Eu costumo falar que a única parte da Bíblia onde Deus escreveu com o próprio punho dele, foi os 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos tem o adultério. Então, esposa, não se engane, não se perturbe seu coração. Porque as orações de um marido que abandona a esposa para viver com uma mulher estranha, as orações deles não são ouvidas por Deus. Deus não recebe essa oração, mas a sua oração, esposa, Deus ouve a sua oração. O seu marido, ele depende das tuas orações para que ele venha a ser resgatado e assim ser desbloqueado, que ele venha a ter acesso de novo à oração a Deus. Deus não ouve a oração. Eles podem passar a vida toda dentro de uma igreja. A vida toda eles podem morar dentro da igreja. Que eles não estão sendo ouvidos pela palavra de Deus. Por que Deus ele bloqueia a oração do homem quando ele maltrata a esposa, quando ele abandona a esposa para ir viver com um amante? Por que Deus não ouve? Por que Deus bloqueia essa? Fica bloqueada. Não passa do teto. Ele pode orar, ele pode clamar, ele pode fazer o que for. Não passa do teto porque a oração está bloqueada.
Agora, por que Deus bloqueia a oração quando o homem maltrata a esposa ou quando ele vai embora de casa e ele arruma outra mulher? Porque a esposa é um presente que Deus dá ao homem. Deus dá esse presente ao homem. Nós somos presente para o nosso marido. O casamento é algo muito sério. O casamento é espiritual. O casamento tanto pode te levar à salvação como à condenação. Então, a esposa, ela é um presente que Deus, o próprio Deus, ele pegou a esposa e ele deu de presente ao homem. Quando Deus dá esse presente ao homem, que veio dele, do próprio Deus, igual a Eva. Eva foi um presente que Deus deu para Adão. Deus deu Eva de presente a Adão, deu aquela mulher de presente a ele. Foi Deus que deu. Então, é um presente. E você, esposa, eu, esposa, somos um presente que Deus deu ao marido. Então, quando Deus dá esse presente, você para pensar, o próprio Deus dando um presente a uma pessoa. Ele espera que essa pessoa cuide daquele presente que ele deu. Então, quando esse marido, ele não cuida desse presente que Deus dá, então Deus, ele não cuidou do meu presente. Então, Deus bloqueia, fica bloqueado. Porque a Bíblia diz que o marido, ele tem que amar a esposa como o próprio corpo dele, cuidar da esposa como ele cuida do próprio corpo. Então, existem leis. Deus fez as leis dele. Não importa se hoje tem pessoas que falam, mas se não deu certo, se separa, se divorcia, Deus vai te dar outra mulher. Deus vai te dar, não deu certo, se separa. Hoje o mundo fala isso. Que é só ir se separar, e se separa porque Deus vai dar outra mulher. Deus não dá outra mulher para um homem que é casado. Deus não dá nenhuma mulher para um homem que é casado e Deus não dá nenhum homem casado para uma mulher. Muitas pessoas estão dentro da igreja nessa situação de adultério, achando que está enganando as pessoas. Pode estar enganando. Outro dia a esposa falou para mim, eles ficam enganando, querendo enganar a gente. Eu falei, não, eles não querem enganar vocês, estão enganadas. Quando um casal de adúlteros estão dentro da igreja, servindo a Jesus, a Deus, que eles dizem estão servindo a Deus, eles não querem enganar o povo lá de fora, eles querem enganar a Deus. É a Deus que eles querem enganar. Eles sabem que eles estão no pecado. Então, quando eles vão para a igreja, eles vão tentando negociar com Deus. Bom, a gente está na igreja, a gente está enganando, porque a Deus ninguém engana, não existe. Tem a Bíblia, existe a Bíblia aqui, ó, a Bíblia. Não tem como ultrapassar a Bíblia, não tem como. E Deus, não tem como a gente dar um jeitinho com Deus, é adultério. Então não tem conversa, não tem negócio. As coisas de Deus, existe ordem e disciplina. Como já falei, o povo do mundo, eles não querem saber das leis de Deus. Eles querem dar o jeito dele. Não deu certo, se separa, arruma outras, casa. Aquela não deu mais certo, aí separa, casa outro. Não tem como. Tem que ter, a pessoa que tem vida com Deus, ela tem que seguir a palavra de Deus, ela tem que obedecer a palavra de Deus. Agora, obedece quem quer. Quem quer obedecer a Deus, obedece. Deus dá o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio da gente escolher obedecer a palavra dele ou não. Agora, não quer obedecer a palavra de Deus, porque sabe que a palavra de Deus está dizendo ali que está no adultério. E mesmo a pessoa sabendo que está em adultério, que a palavra de Deus diz várias palavras na Bíblia que é adultério, e a pessoa tá indo para a igreja dizendo que é de Deus, que Deus perdoou. Deus perdoa o adultério quando se abandona.
Deus perdoa o adultério. Quando se abandona, Deus manda a gente confessar o nosso pecado e abandonar o pecado. Aquela mulher adúltera, né, que muitas pessoas falam assim: ah, mas Jesus perdoou a mulher adúltera. Quem somos nós para julgar? Porque Jesus perdoou a mulher adúltera. Jesus perdoou a mulher adúltera, mas ele falou: vai e não peques mais. Jesus, em outras palavras, te perdoei. Abandona o pecado, não peque mais, abandona o adultério. Né? Jesus, tem pessoas que elas vai só até aí, que Jesus perdoou o adultério, mas não diz até o final o que ele falou. Foi isso que ele falou: vai e não peques mais. Então, esposa, a resposta que vocês tanto falam no grupo, tanto pergunta para mim, soa o adultério. Se Deus abençoa o seu marido que está lá na igreja, no adultério, a resposta é não. Deus não ouve a oração. Deus não abençoa nenhum relacionamento, nenhum casamento de adultério. Deus não ouve, Deus não abençoa um casamento no adultério. Então aqui está a resposta das esposas que têm muito falado sobre isso, dos maridos que estão nas igrejas buscando, que estão tendo vida com Deus, que hoje são casados, se batizaram, eles estão perdendo o tempo deles. Se eles não se arrependerem, se eles não pedirem perdão a Deus, lá em Apocalipse diz que a condenação e o que está preparado para eles é o lago de fogo e enxofre. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então tá aí a resposta, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui e peço que vocês curtam e compartilhem para que chegue a outras pessoas, que é importante que você venha curtir o vídeo, que você venha compartilhar, para que esse vídeo venha chegar a outras esposas, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e gratidão por ter assistido o vídeo.